Olá pessoal, tudo bem, Geraldo? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós estamos aqui com o sacerdote de Umbanda, Geraldo Rosa, né, Geraldo? Sim. E ele tem uma história muito linda. O Geraldo, ele é artista, antes de tudo, músico, e deixou toda uma história para poder se dedicar de amor e alma a essa religião que ele sentiu no coração dele. Então hoje eu tenho o prazer, a alegria enorme de estar aqui com o Geraldo e vamos conhecer um pouco da história dele. E o mais interessante, nós vamos saber quem está chegando agora na Umbanda, qual o significado de alguns elementos, fundamentos que podem fazer com que você consiga aproveitar mais a sua experiência no momento que você puder chegar a uma casa umbandista. Então vamos lá? O Geraldo, ele é sacerdote de Umbanda do terreiro Grande União Fraterna no Roncador, a Unifrater. E começou os trabalhos em junho de 2005 e foi registrado em 2007. E o mais legal, que eu achei que para nós é uma oportunidade maravilhosa, de ter a chance de estar aqui hoje com o Geraldo e com a Cleo que está aqui, depois eu vou mostrar ela para vocês. Se não for hoje, um outro dia. Mas dia 11 de junho, há 12 anos atrás, começou a história, né, Geraldo? Começou a história aqui na Barra. Aqui na Barra. Começou a história. Conta para nós, Geraldo. Eu vim para a Barra do Garças para conhecer um trabalho espiritual que tinha sido feito aqui. Né? Mas sabia que o meu trabalho como dirigente de Umbanda, como sacerdote de Umbanda, tinha que ser por aqui. Né? E aqui eu ia fixar o meu trabalho, basear o meu trabalho aqui, mas ia sair por toda essa região aí, falando e agindo como sacerdote de Umbanda. E aqui eu encontrei a Cleonice, que também já tinha um outro preparo espiritualista também. Né? Nos unimos e o trabalho está fundamentado agora dentro da Grande União Fraterna no Roncador. E é um trabalho muito lindo, que tem feito muita cura, muito auxílio espiritual nesses 12 anos. Mas a história do Geraldo vem há muito tempo, né, Geraldo? Estou completando esse mês de junho agora 73 anos de caminhada aqui na matéria, nessa presente passagem aqui pelo meio, pelo plano do meio, e 47 de trabalho com os orixás e os guias. 47 anos dedicados à Umbanda? A Umbanda, gente. E hoje ele veio, inclusive, com Brajá, guia, e daqui a pouco a gente vai contar para vocês. Mas eu queria perguntar para ele uma coisa que todo mundo que entra em contato conosco pergunta. Qual foi, assim, o primeiro sintoma, sensação que você teve para você perceber que já era um indício de mediunidade? Como começou tudo isso? Embora não percebesse no início que isso era mediunidade, isso vem desde criança, muito pequeno. Os seres apareciam, conversavam comigo, me mostravam realidades que não eram normais. Eu achava bom aquilo, nunca me espantei com aquilo. E contava para amiguinhos, para pessoas de idade, né, meus pais e conhecidos, o que eles estavam me mostrando, o que tinham me mostrado. Né? E o pessoal, eu ouvia o pessoal falando, não, esse menino tem muita imaginação, vai ser um grande escritor. E eu ficava na minha, né? Ficava tranquilo porque gostava de ouvir aquilo, mas tinha muito... era muito bom ver os seres se aparecendo para mim e conversando comigo, né? E mostrando aquelas realidades. Com o tempo fui crescendo e aí tive iniciação dentro da minha religiosidade, que era católica, a Igreja Católica. Fundamento religioso para mim de início foi isso. E aí dentro desses estudos que eu fiz num seminário, eu descobri que isso era mediunidade, entendeu? Mas ainda não tinha contato direto com a incorporação, né? Isso demorou alguns anos mais, né? E buscando explicações, né? Sempre tive interesse em aprender um pouco mais, lia muito, né? Ia atrás, buscava,
até que um dia eu reencontrei quem foi minha mãe em outras vidas, e que nessa vida teria que ser a minha mãe, foi minha mãe a grande iniciadora minha, aquela que me iniciou. Foram 32 anos de dedicação, né, sublimação, para aprender tudo, reaprender tudo que eu tinha que reaprender, e com ela, né, que foi a minha mentora a minha guia espiritual aqui nessa vida, né. E foi um reencontro, porque ela já tinha sido minha mãe em outras vidas, e depois eu fiquei sabendo disso também. E a Umbanda traz toda essa beleza, né? Que é você ter a certeza no coração, como você sempre fala, né? É mais que isso, é um reencontro. É um reencontro. Só um adendozinho rápido, assim, para a pessoa entender melhor. Vinícius de Moraes disse, na vida dele de poeta, escritor, ele disse que a vida era a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. E eu contradisse ele uma vez, dizendo que não, que a vida não era a arte do encontro, embora haja tantos desencontros. A vida era a arte do reencontro, embora haja tantos encontros pela vida. Desencontro não existe, como o acaso também não existe. É essa união, né, divina que ocorre de tantas formas. E o Geraldo já nasceu com esse dom muito bonito, muito aflorado, porque além da parte mediúnica, como eu disse no começo, ele é um músico profissional, ele fez teatro, né, Geraldo? Tive a oportunidade de fazer teatro amador muito tempo, e fazendo teatro profissional com o Grupo Teatro da Cidade de Santo André, na Grande São Paulo. Inauguramos 2 teatros lá na cidade, o Teatro Conchita de Moraes, no bairro de Utinga, e inauguramos o Teatro Municipal, que é no Paço Municipal de Santo André. E tive a oportunidade de trabalhar como ator e musicar a peça que inaugurou o teatro. Musiquei a peça que era Guerra do Cança-Cavalo, de Osman Lins. E como músico, eu estou frisando muito isso porque ele traz pontos muito lindos na Umbanda. E ao final, né, Geraldo? Sim. Ele vai nos dar a oportunidade de cantar um ponto inédito, né? Sim, ela é um clamor e uma louvação a Olorum, né? E esse ponto, ele nasceu, numa outra oportunidade a gente pode conversar melhor, mas ele nasceu num momento muito grave da minha vida, muito agudo, assim, em termos de energias muito negativas estavam incidindo na minha vida e me descompondo, assim, né? E ele nasceu, surgiu, e a pessoa primeira que eu mostrei foi para o Rubens Saraceni, que foi o grande mestre, um dos grandes mestres que eu conheci na vida. E com ele, mostrei para ele esse cântico de louvor e clamor a Deus, o Olorum, e ele pediu que no início, naquela ocasião, eu guardasse um pouco, que isso ia ser muito bom, porque na Umbanda não tinha um cântico que pudesse, como ele aconselhou depois na edição de um livro que fala de rituais na Umbanda, né? Que isso, todos os rituais, tudo que acontecesse na Umbanda, teria que se iniciar com esse cântico, a Olorum, né? E daí para frente eu comecei a cantar. Na minha casa, por exemplo, eu só abro trabalho com esse hino, né? E eu garanto que é uma sensação indescritível de conexão. Então, se você está curioso, fica até o final, que no final ele vai nos dar essa oportunidade maravilhosa. Então, como nós conversamos, o Geraldo é sacerdote na Umbanda desde 2001, conheceu o Rubens Saraceni, né? Inclusive, eu cheguei até o Geraldo por causa do Rubens Saraceni. Foi assim também que eu diria que eu comecei a estudar a Umbanda, buscando os livros do Rubens Saraceni. E quando, assim, não existe acaso, eu estava numa livraria na cidade e procurando livros do Rubens Saraceni, e a pessoa se aproximou para perguntar quais livros eu estava procurando. E quando eu falei que era do Rubens Saraceni, na hora ela me indicou o Geraldo. Está escrito que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu sempre digo, assim com muita ênfase, que Deus escreve certo por linhas infinitamente mais certas. Não existe torto na vida dele. Na ação que ele tem para que as suas criaturas se reencontrem e refaçam todo um trabalho que ela tem que fazer.
A gente brinca que, às vezes, né, até o mentor K falou no outro vídeo, que às vezes você pensa em virar para uma direção e você não segue o coração, mas se você seguir o coração, né, Geraldo, todo um trabalho divino se revela e a importância daquele momento saber ser aproveitado para você conseguir nessa conexão identificar a oportunidade de Deus, né? Pois é. Aquela menina que te indicou, ela é uma pessoa maravilhosa e de tanto frequentar aquela livraria, de tanto conversar com ela sobre livros, nos tornamos irmãos mesmo assim, né? E veja só, foi ela que me trouxe a alegria de poder conhecer o Geraldo e a Cleo, né, Cleo? A Cleo tá aqui, gente. Um dia vocês vão poder conhecê-la. E aí, uma coisa que eu acho legal comentar, Geraldo. Para quem está chegando na Umbanda agora, qual o significado do Congá? O local do templo, né, onde se concentra toda a energia dos orixás da casa, dos guias, dos protetores e de Deus, que é o Olodum. E que de Oxalá, que é Jesus, né, e que não é o orixá maior da Umbanda, mas é o orixá que se entrecruza com todos os outros tronos, né? Depois a gente pode explicar melhor o que é trono e o que é entrecruzamento de orixás, né? De linhas de trabalho. Aliás, esse bate-papo aqui que a gente já estava querendo ter há muito tempo e começar um trabalho em conjunto, nós decidimos dar esse passo porque surgiu no último vídeo uma pergunta sobre os tronos. E nada melhor como trazer alguém da Umbanda para nos explicar isso, né, Geraldo? Então vamos falar. Com a luz que eles nos vão passar para que a gente explique melhor para as pessoas, vamos conversar sobre isso. E assim a gente vai aprendendo junto. Me diz uma coisa, que eu acho muito lindo isso, e isso para mim acho que todo mundo que se identifica na Umbanda tem isso muito marcante. Quando você chega na casa, né, no terreiro de Umbanda, você vê os médiuns e muitas vezes os próprios consulentes totalmente vestidos de branco e a coisa mais linda, de pés no chão. Fala um pouquinho para nós sobre isso. De pés no chão, porque para que toda a energia que tem no solo, né, toda a energia que está envolvendo todo o ambiente do terreiro, passe para você e você se comunique diretamente com essas energias, né? Então, se você coloca um produto sintético no pé, né, um couro sintético no pé, essa coisa, alguma coisa fica desregrada, vamos dizer assim, em termos de você absorver a energia do solo, né? E aí a gente mentalizaria, por exemplo, os planos que temos abaixo. Então, esses planos, em todos esses planos, nós temos se comunicam com os nossos guardiões, que são guardiões da nossa casa, para trazer as energias boas lá de baixo e recolher as energias negativas, né? E já que a gente está falando de cor de vestimenta, né, o branco, que você estava explicando para mim o significado, né, que é a luz, o branco significa essa luz. Aí eu te pergunto, hoje você está com uma vestimenta especial, né? Conta para nós um pouco sobre isso. Bom, a camisa que eu estou usando hoje é uma estampa do orixá Omulu, que é o regente da minha coroa. Tem muita gente na Umbanda e mesmo no Candomblé, amigos do santo, né, que eu tenho bastante amigos no santo, que dizem que a gente não pode ficar falando muito. Não, eu não tenho medo, minha querida, com toda uma questão de respeito por todo mundo, né, principalmente pelos mais novos e mais velhos que eu tenho na Umbanda e no Candomblé. Eu não tenho vergonha, não tenho medo de nada, de ninguém, dessa vida, e muito menos do outro lado da vida. E eu digo isso com muita serenidade, não com prepotência, entendeu? Porque eu sei e confio infinitamente nas forças que me assistem, né? Tenho consciência plena da força da fé que eu tenho em Olorum e em todos os seus tronos. Então por que eu vou ter medo de alguma coisa? Não desafio nada e ninguém, respeito tudo e todos, mas não posso impedir que ninguém venha para cima de mim, né? Então eu não tenho medo. E aí, essa pergunta que você fez,
se complementa com isso. É fé pura. Você tem que ter fé para que as coisas não ocorram com você de maneira negativa. Entendeu? E essa questão do orixá, então, é o orixá Omulu que está estampado, numa concepção que o candomblé tem. Então, é uma vênia que eu faço, é uma homenagem, é uma prestação, uma saudação que eu faço aos irmãos do candomblé, e que são irmãos. Em Oxalá e em Olorum somos todos irmãos, né? E eu gosto demais, porque é o Olorum. Agora, que é o meu orixá de cabeça. Agora, esses adereços que eu tenho aqui no corpo são brajás, né? Brajás. Por que brajá? Porque brajá identifica quem o usa segundo o grau que ele tem dentro do ritual de Umbanda Sagrada. Eu estou usando o brajá, por exemplo, do meu orixá, pelo grau que eu recebi de Tata, e ele tem essa coloração, que é a coloração vibratória de Omulu, e os búzios, que também tem uma referência de magística religiosa, com relação à essência do orixá. E esse outro brajá é um brajá que foi quando eu dei a primeira obrigação para Omulu, e na ocasião o Obaluayê estava muito próximo de mim também, então eu dedico tem a vibratória de Obaluayê aqui também, que é o divino trono masculino da evolução de Deus, né? E tenho aqui também o brajá de Exu, que são os guardiões, são os orixás guardiões que nós temos na Umbanda, né? São grandes amigos, grandes guerreiros de Ganga, né? Povo de Ganga. E esse tio que simboliza, que tem todo o mistério da pombagira, que me dá cobertura no trabalho também. E é uma das guardiãs que eu tenho na minha vida e no meu terreiro. E o Kipá com a estrela? Sim, o Kipá com essa estrela de 5 pontas, que arremete para o trono da geração divina de Deus, né? E também em quase todas as civilizações que existiram aqui no planeta, ela sempre foi um símbolo da vida, né? Um símbolo da vida. E então esse Kipá e essa estola dourada foi uma convenção que o Rubens Saraceni teve, né? Para que os sacerdotes de Umbanda pudessem se identificar, se apresentar em eventos, assim, entendeu? Mesmo dentro do trabalho de Umbanda. Se bem que no meu terreiro eu não uso esse trabalho, eu uso mais para que as pessoas me visualizem como um sacerdote de Umbanda. Eu não tenho vergonha nenhuma, não tenho nada que impeça de eu usar e mostrar que eu sou um sacerdote de Umbanda. Então isso me identifica, é uma convenção firmada por ele, que foi aceita por todo mundo, né? Por todo o povo da Umbanda. Então, se em qualquer lugar que você for, que tiver conhecimento disso, e for um sacerdote de Umbanda, ele vai usar. Só um sacerdote de Umbanda vai usar. Um seguidor da Umbanda, um médio de Umbanda, que tenha lá o seu terreiro, onde ele trabalha, ele pode usar um kipá branco, ou com a cor que ele quiser usar, tá entendendo? Com referência ao orixá de cabeça dele, como proteção da coroa, para num ambiente em que ele esteja, que seja muito vibratório, muito prolífero em termos de energia negativa, né? É possível que uma energia negativa, uma onda negativa, penetre pela pineal dele, né? Pela coroa dele. Então ele coloca o kipá para que tenha essa proteção. Embora eu não acho que seja tão necessário em termos de, propriamente dito, de proteção da coroa, da pineal da gente, porque a fé que eu tenho já me basta, entendeu? Porque no momento em que eu me levanto, eu faço as minhas orações e evoco toda a proteção que eu tenho, etérica. Então eu não preciso tanto dessa coisa de mostrar que eu sou, mas que numa reunião social em que eu possa representar melhor a religiosidade, a minha religião, então eu vou com o pai e vou com a faixa, com essa história. E aí eu queria saber, que todo mundo fica curioso. Já me perguntaram várias vezes, como que eu posso saber quem é o meu guia?
Comenta sobre isso, por favor. Saber o guia, né? Quando ela entra num terreiro de Umbanda, ela foi um chamamento já, um chamamento muito forte espiritualmente falando que ela teve, né? Procurar a Umbanda, um terreiro de Umbanda. Agora, ela vai, com o tempo, a Umbanda é muito homeopática, é muito rica em detalhes, né? Muito sutil, né? E ela vai aos pouquinhos, ela vai colocando dela, vai desenvolvendo dentro dela a capacidade de ir captando mais e mais a energia do ritual que emana do ritual da Umbanda, das características que o religioso e espiritualista que o ritual de Umbanda Sagrada possui, e em consequência disso, a mediunidade ela vai aflorando, e para uns demora um pouco mais, para outros demora um pouco menos. O guia vem e vai identificar quem é o guia dele, o guia-chefe de cabeça dele, o guia que vai conduzir toda a mediunidade dele, por assim dizer, entendeu? Guia, né? Agora, para se determinar qual é o orixá que rege a coroa dele, que rege a vida dele como um médium de Umbanda, então aí já é temerário a gente falar qual é o orixá, entendeu? Então, mais para frente a gente pode explicar melhor, mas eu diria que é temerário dizer assim, pela característica que ele tem de pessoa, a postura que ele tem perante o milagre da vida, a maneira de ser, de falar, o gestual dele, pode identificar ele com um orixá determinado, ou uma orixá determinada. E eu digo orixá e a orixá, o orixá, porque pode ser eu tenho na minha frente, eu posso ter um homem ou uma mulher, né? Jovem ou não, às vezes criança a gente já identifica como médium em potencial e como o filho de tal orixá ou de tal orixá feminina, tá? Mas só que eu acho temerário dizer, então eu prefiro que a pessoa que procure o meu terreiro, por exemplo, e aconselho aqueles que vão procurar outros terreiros e não o meu, de Umbanda, que sintam que é realmente um terreiro de Umbanda e comecem a frequentar com todo o respeito, conversando o máximo que puder conversar com as pessoas do terreiro, principalmente o paizinho da casa, para ir instruindo ele. E ele, com o tempo, aquilo lá vai aflorando dentro dele. Normalmente as casas de Umbanda, elas promovem giras de desenvolvimento, onde o médium tem a oportunidade de uma maneira mais esclarecida e mais firme, vamos dizer assim, espiritualmente falando, ele possa desenvolver essa mediunidade. Na minha casa eu não faço gira de desenvolvimento. E por que eu não faço gira de desenvolvimento? Pela escassez de tempo que a gente tem para fazer. Agora, todo o trabalho, todo o aporte que meus orixás, meus guias dão para mim, e outras linhas de trabalho que fazem uma comunicação muito fina, vamos dizer assim, com os guias de Umbanda, eles promovem no mental do médium um desenvolvimento que não precisa ele ter, eu abrir uma gira para desenvolver, entendeu? E não porque o meu caso tenha sido isso. Quando eu entrei, de fato, numa gira de fato de direito, na casa que seria a minha casa mesmo, como foi durante 32 anos de sublimação para poder ter o conhecimento que eu tenho hoje, no mesmo dia eu recebi todos os guias de todas as linhas, cada um veio, cantou o seu ponto de raiz, deu o seu ponto registrado, foi registrado no terreiro lá o ponto de riscado que continha todo o mistério daquele guia, e pronto, eu comecei a trabalhar e não precisei de guia agora eu não vou exigir que ninguém seja igual a mim, só que as oportunidades que eu tenho de receber médiuns na minha casa que tem potencialidade como médiuns de Umbanda, está acontecendo a mesma coisa. Eles vêm, de repente começam a receber seus guias, trabalhar, os guias da casa dizem, podem tomar passo que esse guia já está pronto para dar passo e tudo bem, e nunca tive problema. Né? Nunca tive problema. Se tiver algum problema mais pela frente, no sentido de alguma inconstância do médium em relação à mediunidade dele, então a gente vai chamar ele do lado, vamos bater um papo, vamos conversar, e aí a mediunidade dele vai aflorar de uma maneira mais equilibrada, né? Mas não há
na minha casa a necessidade de ter uma gira de desenvolvimento. É necessário? É em determinados casos. No meu caso, eu não vejo necessidade de fazer uma gira de desenvolvimento. E eu acho interessante comentar, porque quando nós chegamos, né, num terreiro, tem toda a parte da assistência, né? Tem a gira onde tem o sacerdote, que é o pai do terreiro, a mãe do terreiro, tem os médiums, né, que trabalham na corrente, na gira, e tem os cambonos. Conta para nós sobre isso. Então, tem o dirigente que, num casal que dirige ao terreiro, às vezes é a mãe, que é a chefe, que é a cabeça da casa, e o pai, que a gente diz na Umbanda, pai pequeno ou mãe pequena, né? Que é o imediato, o que substitui ele, né? Em termos de firmeza e de condução mesmo do trabalho, da energia que envolve todo o trabalho, toda a atividade da casa. E a questão dos médios se colocando, você falou, né? Você perguntou. A função, sim. Os médios são aqueles que vão ver os guias, né? E vão participar de toda aquela egrégora que no astral já está organizado 72 horas antes, já está aberta já a egrégora e firmada, né? E os cambonos são aqueles que vão auxiliar os guias que vão trabalhar, né? Então o caboclo pede um papelinho, charuto ou cigarro mesmo, pede a bebida que é propiciatória para a energia do caboclo. O preto velho seria um vinho, ou o Exu seria uma bebida alcoólica. Lá em casa nós não tomamos a marafa pura, não usamos a marafa, usamos o licor. E quando existe a necessidade, o Exu ou mesmo um outro guia precisa do licor, por que do licor, né? E a energia está muito forte, então ele acrescenta uma pitadinha, mas o colinho acabou. E por que? As pessoas poderiam perguntar por que o uso da bebida, não é isso? Isso é função do caboclo servir, do cambono servir o guia, né? Agora, por que a bebida? Porque a bebida alcoólica, tanto o guardião como um guia de luz, usa a bebida alcoólica pela qualidade volátil que o álcool tem, o álcool possui. Na qualidade volátil, ele agrega todo o negativo que está com o médico, que está recebendo o guia, e a quantidade de energia negativa que está com o consulente, com as pessoas que estão na assistência. E tirando a energia desses obsessores, vamos dizer assim, eles ficam sem força para agir. E eles seguram num plano que se situa à sua esquerda, onde os capangueiros dele estão segurando esse espírito. Assim que termina o trabalho dessa linha de trabalho e ele desincorpora, o álcool evaporou toda a força, e aí ele pega esse guia e leva para os guardiões ou dos briosos, e os próprios briosos, que são os caboclos, boiadeiros, enfim, as linhas de trabalho de luz da Umbanda, eles levam para um canto e vão orientar, e ele vai ser conduzido para um local onde ele vai receber as instruções para um recomeço de vida, uma retomada de posição com relação ao milagre da vida. Entendo. Uma pergunta que já me fizeram, e eu senti isso, então para mim foi bem interessante quando eu senti, mas eu gostaria de ouvir de você, que todo mundo vai perguntar. Como saber que você é um médium de Umbanda, que você tem que trabalhar na Umbanda e não em outra linha espiritual? Se ele chega na minha casa, por exemplo, a minha casa é casa de Umbanda. Se ele chegou na minha casa, é porque com certeza ele é de Umbanda, entendeu? Se não for, ele mesmo vai sentir e vai ser orientado. Os próprios guias da casa vão dizer isso para ele, de uma maneira tranquila, que ele entenda, não como estamos expulsando você daqui, você não é da Umbanda. Não, não é isso. Existe, sim, uma máxima da Umbanda que diz que a Umbanda é de todos, mas nem todos são da Umbanda. Isso não quer dizer que o médium que chega na minha casa tem uma mediunidade forte, mas não é uma mediunidade condizente com o ritual da Umbanda, que ele tenha que sair da Umbanda. Não, você não vai ficar aqui porque você não é da Umbanda. Ele pode muito bem, a gente pode ir muito bem orientando ele, e ele vai trabalhando essa
essa ideia, esse sentimento de sentir que ele tem a mediunidade, e não que ele vai ser readaptado para ser da Umbanda, mas na Umbanda ele pode sim desenvolver essa mediunidade, e ele vai entender depois de um certo tempo, pelo direcionamento que os próprios mentores espirituais vão dar, e os mentores da casa também vão indicar a ele o caminho que ele deve seguir, né? Mas ele vai ser sempre um irmão da Umbanda, como todos são irmãos da Umbanda, como todas as religiões que professam a fé em um Deus único, e em Jesus, que para nós na Umbanda é Oxalá, eles são irmãos, nós somos irmãos, né? Nós somos irmãos. Então, ele vai ser orientado na Umbanda a procurar o caminho dele, que pode ser na Umbanda mesmo, em outro local, mas permanecendo sempre irmão da Umbanda, como a Umbanda é irmão de todas as religiões também. Eu vou até contar uma história para você, Geraldo. Eu já tinha ido no espiritismo kardecista, que eu amo e respeito muito, minha formação foi lá, até que um dia, né, eu comecei a estudar o Rubens Saraceni, e eu fui num terreiro como confiável, né? E quando eu cheguei lá, eu olhei para o lugar, assim, a minha experiência pessoal foi essa, acho que cada um tem uma, né? Mas eu senti uma emoção tão grande, parecia assim que todo o meu corpo vibrava numa emoção tão indescritível, sabe quando parece que você procurou por algo a vida inteira, que você nem sabia o que era, e arrepiou e você sentiu aquela conexão divina tão profunda, que assim, internamente, naquele momento, eu não tive nenhuma dúvida que era lá o meu lugar. E eu nem imaginava que era a Umbanda que eu procurava. E aí que eu conversei com o guia na época, quem me atendeu foi um boiadeiro, e não comentei nada. E esse boiadeiro falou, filha, eu verifiquei aqui, e você tem trabalho na Umbanda para fazer. E aí ele disse que quando foi verificado, eu ia trabalhar num determinado sentido de psicografia e também canalização de pinturas, né? Fotografia mediúnica. Só que assim, eu acho que o que mais marcou profundamente é aquilo que até, assim, Jesus falava e Paulo Coelho fala nos livros dele. Onde está o seu coração é onde você deve ficar, Isso, né? Exatamente isso, exatamente isso. Onde o seu coração andar, vá. É. Ouça a voz do teu coração. E ninguém chega nesse vídeo por acaso, né? Ninguém está nesse momento conectado conosco se toda a hierarquia espiritual que o protege, que o guia, já não tivesse trabalhado antes para ele chegar nesse vídeo, né, Geraldo? Pois é, porque pessoalmente, inclusive, com relação a essa questão que você está colocando, ninguém está nesse vídeo por acaso, eu tenho um carinho muito grande pela minha doutrina, pelo meu posicionamento perante o milagre da vida como sacerdote da minha religião, que eu nunca gostei muito de propagandas, né? Não, fulano de tal é isso, faz aquilo, a minha casa desenvolve isso, faz o curso disso. Mas a partir de um momento que, pouco tempo atrás, um grande irmão espírita kardecista desenvolve um trabalho maravilhoso aqui nessa cidade, eles estavam reunindo na cidade aqui de Aragarças, num espaço que eles estavam querendo reaproveitar, um espaço espírita, e reunindo pessoas que professavam essa religiosidade espiritual, sendo kardecistas, sendo espiritualistas, sendo esotéricos e tudo mais, né? E quando ele me convidou para ir falar da Umbanda lá, ele falou, posso fazer uma divulgaçãozinha no WhatsApp e tal, nas redes sociais? Pode, claro que pode, né? Mas fiquei meio apreensivo, porque eu não gostava muito, nunca gostei de publicidade, essa coisa de, porque eu estou lá, eu tenho o meu canal e tal. Aí o que eu verifiquei? Que muita gente começou a ligar para nós, você tá na rede social, você tá lá, você vai falar, tal. Eu falei, meu Deus, que profundidade que tem isso aí, né? Que abrangência tem. A gente sabe que tem, mas não tinha experimentado, né? E no dia, um dia de chuva pesada, nos dias que muita gente tinha ido lá falar, era pouca gente que tem interesse, né, de ver uma palestra. No nosso dia tinha até um bom número. Pessoas que vieram de cidades vizinhas, que viram, não, eu vou lá, eu quero saber. Vai falar sobre Umbanda, né? Então foi muito bom, foi. E aí eu fiquei pensando, né?
O trabalho nosso está crescendo, os guias estão falando que estão crescendo, que vai melhorar, mas tem que chegar a gente que vai nos ajudar, né? E agora começou a chegar, né? As oportunidades já chegam. Então vamos lá, vamos nos expor, porque a nossa fé nos acoberta, a nossa fé em Olorum e nos orixás nos acoberta. Então por que não deixar que a coisa ocorra como eles querem, né? Então, estamos aqui para batalhar pela religiosidade das pessoas. Ocorre, assim, tudo conectado de acordo com a vontade divina, né? Vontade divina, não podemos... Então, se é para divulgar, vamos divulgar. Quem então, sabe você está aí desse lado e você está procurando e agora esse vídeo te mostrou que esse é o caminho. A nossa casa é uma casa para vocês chegarem. A nossa casa é a casa do abraço, né? Aonde a gente pega na bochecha da pessoa para não precisar puxar a orelha, entendeu? E o que nos move, o que move eu, nessa fase que foi iniciada em 2005 aqui em Barra do Garças, e minha companheira de jornada, que é a minha esposa, é uma das infinitas máximas que Jesus nos deixou, que Oxalá nos deixou, né? Vinde a mim que eu vos aliviarei. Vá até a nossa casa, vá até a Umbanda, Umbanda vai te aliviar. Vai trazer as respostas que você estava procurando. Se você sentiu isso, então, acho que a primeira coisa é dizer, né? Se você sentiu no seu coração, procura um local confiável, procura estudar. Se você sentiu que é com o Geraldo, com a Cleo, vem pra cá, né, Geraldo? Claro, vem pra cá, vem pra cá. Aqui, o pouco que nós sabemos e a experiência que nós temos em saber, nesse saber que Deus nos deu, a oportunidade de adquirir, venha que você vai ser. Nós vamos disponibilizar para você com amor, com carinho, com dedicação, com equilíbrio, né? Para que você possa, de uma maneira tranquila, ver revelado na tua frente o mistério que Deus colocou na tua vida, na tua frente. E falando em mistério, eu acho que não há uma forma melhor de terminar esse nosso encontro de hoje, que é só o primeiro, vai ter muitos, e o Geraldo vai nos dar a oportunidade de trazer muito conhecimento para nós. As experiências de vida dele são incríveis, são coisas assim, que vocês podem ter certeza que eu já peguei ele e a Cleo e falei, pelo menos quinzenalmente, né, Geraldo? A gente quer que vocês estejam aqui conosco. Então, Geraldo, por favor, se você puder, faz o cântico para nós nesse momento. Então, meus irmãos, um cântico de clamor e louvor a Olorum, nosso Deus. Olorum, meu divino Criador, ouça meu clamor, aceite a minha louvação. Olorum, meu divino Criador, ouça meu clamor, aceite a minha louvação. Evoco todos os seus tronos infinitos, a sua paz, sua justiça e sua lei maior. Evoco todos os seus tronos infinitos, a sua paz, sua justiça e sua lei maior. Prefiro a solidão do que a degeneração. Clamo pelo equilíbrio da mente e do coração. Clamo pela luz dos tronos do amor e da evolução. Olorum, Olorum, meu divino Criador, ouça meu clamor, aceite a minha louvação. Olorum, meu divino Criador, ouça meu clamor, aceite a minha louvação. Evoco as forças do universo e a essência da Mãe Terra que criaste para nós, para bem me conduzir e conduzir os meus irmãos. Para bem me conduzir e conduzir os meus irmãos. Olorum, Olorum, meu divino Criador,
ouça meu clamor, aceite a minha louvação. Que as suas fontes vivas brilhem sempre sobre mim, sobre a Umbanda e o meu país. Que as suas fontes vivas brilhem sempre sobre mim, sobre a Umbanda e o meu país. Olorum, Olorum, meu divino Criador, ouça meu clamor, aceite a minha louvação. Eu louvo ao meu Deus, meu divino Criador, Olorum. Eu louvo ao meu Deus, meu divino Criador, Olorum. Olorum, meu divino Criador, ouça meu clamor, aceite a minha louvação. Olorum, 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 Olorum. Eu sempre fico emocionada, Geraldo. É muito forte, é divino demais. Mas é divino mesmo. Eu sei que é. Então, nós aqui, né, Geraldo, agradecemos hoje a oportunidade de estar com vocês. E pode deixar que eu vou estar sempre trazendo o Geraldo nessa oportunidade da gente construir junto esse conhecimento de uma forma sólida, clara, simples e amorosa, do jeito que é a Umbanda. Tá bom? Obrigada. Os orixás que Deus e os orixás que são os tronos divinos de Deus, acoberte a todos e leve a todos o amor da Umbanda, a paz da Umbanda, a luz da Umbanda, que é amor e caridade. Axé. Axé. Deixa eu abençoe. Graças a Deus. Gratidão. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Ah, se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar, que é uma forma que esse vídeo possa chegar para mais pessoas que estão buscando esse caminho e muitas vezes sequer sabem. E o principal, escreve para a gente, deixa suas perguntas, que nós podemos então, num próximo encontro, trazer muitas mais informações, curiosidades, conhecimento e o principal, a história de vida do Geraldo e da Cleo, que eles têm muita coisa para contar. Gratidão profunda. Gratidão e axé para todo mundo. Graças a Deus.